Eu acredito que como falam os italianos, né, o ritorno alle origini, né, o retorno às origens, né? Eu acho que ele é uma vertente que ela é totalmente latente e viva dentro das pessoas que são descendentes de nonos, de bisnonos, Sim, de outros países, entendeu? Então acaba criando uma curiosidade e automaticamente aquela curiosidade se transforma numa paixão, entendeu? Justamente. Né? E acaba como se tornando o ideal, né? A gente... É literalmente uma paixão, aquela coisa que você... não olha nem o lado negativo da coisa. Você só consegue idealizar aquilo e falar, não, eu tenho que ir, virou quase que uma obsessão. Uma missão, acaba se tornando uma missão. Uma missão mesmo, preciso voltar. Então, aí começou ali... Tá, e quando foi? E quando foi essa virada de chave? Eu agora vou. Quando tu largou, no caso, o pastoreio, foi né? assim, cara. Eu sofri de transtorno de ansiedade generalizada. Não sei se já ouviram falar. Não. É TAG. Eles usam a sigla porque é muito mais fácil de entender do que com o nome completo. Ela namora ali com a depressão, com o síndrome do pânico. E eu tive isso durante 2 anos. Assim, espaçado, assim, com pequenas crises. Fala um pouco mais assim, sobre isso, sobre as características disso. Ele tá tentando descobrir porque provavelmente nesse período a gente tá passando por isso, né? O transtorno de ansiedade, a ansiedade, para chegar a ser um transtorno, ela vai numa crescente. Você não tem um transtorno de uma hora para outra de ansiedade. Sim. Então você vem carregando, chega uma hora que você não suporta mais. Explode, né? Porque o que é a ansiedade? É você ter medo daquilo que vai acontecer logo ali. Você não consegue tolerar mais a insegurança, a incerteza. Então, aquela coisa de, putz, o que eu vou fazer no próximo ano? Será que eu vou ter trabalho no próximo ano? Esse teu transtorno se relacionou com a tua vinda para Itália, com a vontade de vir para cá ou não? Eu acredito que depois que aconteceu, acredito que tem alguma certa relação. Porém, no início não. Não tinha. No início não. Era porque assim, quando você chega ao ponto de ter o transtorno, você literalmente tá cego. Você só tá sofrendo, você não sabe o que acontece. Né? Então eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu tive uma crise, eu tava em um retiro espiritual. Total. Era para ser um lugar mais tranquilo. E eu quis, eu tive um pequeno conflito ali com a minha mãe, com meu pai ali pelo WhatsApp e tal. E naquele momento virou uma chave e disse assim, a minha vida acabou. Do nada, assim. Caramba, eu prefiro morrer. Loucura. E aí eu tava num lugar alto, lá em Florianópolis, naquelas montanhas que tinha lá, e eu só comecei a chorar desesperado, e olhava só o abismo, falava assim, é lá que eu vou ficar. Caramba. Vou pular. Cara, só que aí veio uma coisa nas costas assim que me jogou pro chão, cara, e eu não conseguia nem levantar, soluçava de chorar. Uns amigos vieram pra me acolher, e eu só falava, não, eu só quero morrer, só me deixa morrer, eu falava assim. Caramba. Eu fiquei 2h30 nessa crise, né, assim, sem conseguir me mover praticamente, né. É uma coisa crescente que vai passando ao longo do tempo. Isso, só que ali naquele momento, o que eu fiz? Eu, digamos assim, como eu era religioso naquele momento, eu espiritualizei, não, isso aqui é obra do inimigo. E aí eu fui deixando passar. Aí passou, um amigo meu, procura uma ajuda psicológica. Nada, já tô melhor, passou, já tá tudo resolvido. Foi uma crise que aí você tenta achar desculpas ali, né? Para aquilo que aconteceu, só que aí não parou mais, né? Porque aí veio daqui 3 meses, 4 meses, vem aquele desejo. Vem de novo. Vem de novo. Aí você controla um pouco mais as emoções, porque você já aprendeu que, né? E aí chegou num dia que eu fazia um caminho a pé, assim, do mercado até em casa. E eu falava assim, cara, qual que é o melhor jeito de morrer sem doer? Capaz, cara. E aí, isso, já com filhas, com tudo, né? E aí eu cheguei em casa, minha mãe tava em casa, falou assim, ô Lincoln, você não tá legal. Aí eu
desabei a chorar de novo. Porque aí eu já tava assim no limite, do limite, daí a gente conseguiu ajuda, tudo mais. Aí fiquei 1 ano parado em casa. Nesse 1 ano, minha esposa falou assim, aí virou a chave. Minha esposa falou assim, agora nós vamos fazer o que a gente sempre quis fazer. Nós vamos mudar pra Itália. Nós vamos mudar, vamos sair daqui. Eu falei, vamos mesmo. E aí começamos a guardar dinheiro e tal, Já tinha tua filha também. Já tinha, tudo. Automaticamente já melhorou as crises e tudo mais? Essa virada de chave, essas coisas assim? Esse 1 ano, na verdade, eu faço tratamento até hoje. Então nem o fato de você ter um objetivo, nem o fato de você ter almejar um futuro diferente em construção, fez com que aí que é o problema, por quê? É uma doença. Aumentou. Ele não é porque a gente está sempre acostumado a pensar que você só precisa pensar positivo. Então, para você chegar nesse nível, você já não resolveu o problema há muito tempo atrás. Então, hoje com tratamento psicológico, né, eu converso com a psicóloga, a gente vai voltando lá para adolescência, início da infância. Traumas de infância. Desde lá. Olha só, cara, como é que é. Como é uma coisa que às vezes tu não dá importância. É um bichinho que tu não dá importância. E quando tu vê, ele tá um monstro, eu acho que o mais foda ainda de tudo, desculpa o termo, mas eu acho que o mais foda de tudo é o fato de muitas pessoas taxarem o atendimento do psicólogo e do psiquiatra como algo pejorativo para a pessoa. Desnecessário. Algo fraqueza, entendeu? Um sinal de fraqueza. Você vai no psicólogo, seu fraco. Porque você não consegue controlar suas emoções, você não consegue tratar os teus problemas internos, entendeu? E o cara vive ali sendo, sei lá, um monstro, às vezes explodindo com as pessoas, às vezes sendo grosso, sendo estúpido, ou tratando mal a família. Equilíbrio, né? Sem equilíbrio, sendo que você, com a ajuda de um profissional, seria muito mais fácil, entendeu? Até mesmo com um medicamento. Até tem a minha irmã que se medicou por um período, agora ela tá grávida e não se medica mais. Umas coisas que ajudam na ansiedade, no controle da ansiedade, entendeu? Eu me pego muitas vezes, cara, ao ponto de sentar e chorar. Falar assim, se foda o mundo, entendeu? Por quê? Porque tem a filha pequena, tá ligado? Horas e horas de trabalho, é uma coisa extenuante, pressão em cima das suas costas. Então, pô, isso é uma coisa... Eu tomo o medicamento, vou começar a parar já, tá passando o prazo de parar, mas o que me salvou, digamos assim, foi a terapia. Porque ali o que acontece? Quando você... Depois eu já estudava antes isso, mas é mais fácil você falar para os outros do que trazer para você mesmo aquilo que você estuda, né? E aí eu comecei, por exemplo, o nosso pensamento, porque a ansiedade é o pensamento, né? O nosso pensamento, ele cria um caminho, desde pequenininho. Como reagir a tal situação? É explodir, é bater, é xingar, é ficar quieto, é chorar e assim por diante. E quando a gente vai crescendo, a gente assume novas responsabilidades, mas aquele caminho de pensamento é o mesmo. É o mesmo de quando a gente era pequeno. Então, como eu lidava, por exemplo, sofria bullying. Como eu lidava com bullying? Aí o que acontece? A gente cresce e fala assim, pronto, me livrei. Não, a tua mente lá foi cauterizada naquele período e você acaba tendo os mesmos pensamentos. E as mesmas atitudes, as mesmas reações, e aquilo de alguma maneira vai refletir no futuro, como pai, no emprego, como no trabalho, marido, às vezes, como funcionário, né, como empreendedor, tudo aquilo vai, né, você está no momento de ansiedade, né, pô, quem empreende sabe, né, você está no momento de ansiedade semanal, né? Semanal, você precisa pagar os boletos, crise que fala, aumento do combustível, como é que eu vou lidar com aquilo? É os pensamentos, os nossos hábitos, né? Porque a gente foi criado para ter a sempre atitude os mesmos hábitos. É a mesma de antigamente. É a mesma de antigamente. Então, hoje, depois de terapia, né? Tem dia que eu chego a semana e falo assim, nossa, é a Thaisa, minha psicóloga. Thaisa, converso com ela. Aí ela, calma, Lincoln, vamos lá, vamos organizar. Ela fala assim, vamos organizar esses pensamentos. Aí ela vai, põe, traz aqui, porque aí você fala, não, é verdade, ela tem razão, eu tô... Pô, o que tem às a vezes ver? faz um bicho de 7 cabeças, uma tempestade num copo d'água, né? E às vezes é simples, cara. Como empreendedor, às vezes me acontece, né? Eu tenho um grande problema para ser resolvido, um problema que talvez ontem eu não tinha. Saiu fora um problema gigantesco. Aí eu começo a focar no problema, aquele problema vai ficando grande, e você vê assim, meu Deus, vai acabar
Vai acabar tudo agora por causa desse problema. Aí tu pensa, ok, peraí. Mas aqui, não, aqui também tá bom, que tem negócio melhor. Aquele problema tá menor. Você entendeu? Porque tem várias outras coisas. Só que se você entra, parece que aquele negócio toma vira conta, né, um cara? temporal, tempestade. É assim, ó, eu depois de muito tempo, eu tinha esse tipo de reação. Eu trouxe um pouco da minha infância pra minha vida adulta, onde as pessoas me ofendiam de tal maneira, faziam bullying comigo de tal maneira, e eu acabava o quê? Eu acabava explodindo com essas pessoas. Justamente. Claro, e eu só não ia às vias de fato porque a gente é civilizado o suficiente para saber que uma agressão, um tapa na cara, isso vai Pode te afetar piorar, num né? processo Sim. que tu vai ter que... Vai ter mais ansiedade ainda para resolver isso aí. Entendeu? Só vai acabar complicando a situação. Então, depois de algum tempo, eu entendi que o que estava faltando para mim era inteligência emocional para lidar com esse tipo de problema. Então, Porque o problema não vai sair, né? Porque o problema ele não vai sair. Sempre vai ter problema. E acabou o seguinte, que quando eu via aquela situação, eu dava um passo para trás, respirava fundo, olhava de fora e dizia: e aí? Tu vai te contaminar com o que está acontecendo, né? Ou tu vai ignorar e sair pela tangente e ficar de boa? E aí eu acabei aprendendo, né? A minha mulher é psicóloga. Legal. Me ajudou bastante. Beijo pra Jana. Coisa massa, não precisa pagar, né, cara? Você Não tá precisa pagar. economizando uns euros. E querendo ou não, acabei sendo ajudado por ela, entendeu? Pela minha esposa. Porque ela começou a fazer eu entender esse tipo de coisa. Organizar os meus problemas, os meus monstrinhos dentro da cabeça, entendeu? Então ela acabou me ajudando. E Lincoln, vindo pra Itália, no caso, né? A tua página hoje é vivernaitalia.it. Nessa conexão, sabendo que você tem esse tipo de transtorno que você teve, que você já sabe controlar isso. Sim. Você consegue ajudar talvez pessoas que já estão aqui, que talvez você consegue pegar que aquela pessoa talvez tenha um pouco daquilo? É um dos objetivos da página, Uhum. digamos assim. É literalmente porque quando a gente está falando de mudança, e todos nós aqui mudamos para cá, ou seja, quando era muito pequeno ou quando mais velho, gera muita ansiedade. É no máximo, né? É o máximo. Ela tá no limite ali do né? Imagina, você tá largando. No meu caso, eu não tenho nada no Brasil. Então, tipo assim, não é que eu trabalho no Brasil e essa renda me garante que eu possa ficar aqui tranquilo. Não, eu vendi o último cuequinha que eu tinha lá no menino. Não doei, gente. Não doei, não. Joguei fora. Se minha esposa ouvisse, ela vai ouvir. Tava furada, Tô lascado agora. Não, eu joguei fora. Né? Então, mas o que eu tinha pra vender, eu vendi até o último centavinho que eu falava, é isso aqui que vai me garantir a chegar aqui. E né? a ânsia não vai... Não vai. Até lá em cima. Isso, justamente. Deixa eu só fazer um... Cara, como tem pessoas diferentes, né? Quando eu vim pra cá, em 2010... eu não tinha ansiedade, cara. Eu tinha só euforia. Porque eu tava saindo do Brasil para um outro país, cara. Os problemas que eu ia encontrar depois, dificuldade com a língua, trabalho... É que você não tava esperando o problema. Entendeu? Eu tava nem aí, cara. Entendeu? E aí eu não tinha essa ansiedade. Depois que eu cheguei aqui, que a ficha caiu, que daí começou, entendeu? Mas aí que eu acho que sim, existem os dois lados da moeda. Porque hoje, por exemplo, eu acho que foi bom eu ser ansioso. Por quê? Porque me preparou, eu consegui antever algumas situações que antes, se eu não fosse ansioso, eu ia só descobrir na hora. É igual o Marcão fez, né? Igual você fez. Só que existe também o teu lado positivo, é que você não sofre antes. A gente sofre, quem é ansioso sofre antes, e quem não é ansioso só sofre na hora que tem que sofrer. O Zanella disse isso, sabe? O Zanella falou assim, ó, gente, você vai vir sofrimento. Mas tem a janta hoje. Vamos deixar pra sofrer amanhã? Justamente. Isso o ansioso não consegue fazer, né? O cara pensa lá, semana que vem, o cara sofre a semana inteira, velho. Como até é chegar. Que eu vou... Não chegou ainda a outra semana. Como é que eu vou resolver aquele problema lá? Né? Você já tá sofrendo. Então a minha ideia, assim, na página é trazer esse... Vamos dizer assim... eu recebo muito feedback de pessoas que dizem assim, olha, eu tava muito nervoso, muito nervosa, porque decidi mudar pra Itália... Mas depois que eu conversei com você, depois que eu vi a sua página, me acalmou um pouquinho. Legal. Né? Principalmente no que diz respeito aos filhos, né? Porque, mas porque meu filho não vai saber falar italiano, porque
a escola é isso, a escola é aquilo. Eu falo, gente, calma, não são seres humanos, do mesmo jeito que tem ser humano no Brasil, tem aqui na Itália também, não são monstros. Eu acredito que para quem produz conteúdo voltado para esse nicho de pessoas, né, como nós aqui do podcast, né, é gratificante, né, quando tu vai lá e sana alguma dúvida, alguma dor que a pessoa tá passando, né. Justamente, vale mais que dinheiro pra mim. Vale mais que dinheiro. É como o pessoal de casa escreve num comentário aqui no vídeo, diz assim, pô, que legal o podcast de vocês, quanta informação legal que vocês estão passando, entendeu? Isso aí acaba nos inspirando a continuar cada vez mais. Com certeza. E tenho certeza que acontece também com o link na página dele. Com certeza. Isso é o propósito, né? É o propósito. Justamente, né? De todas as redes sociais... eu sou especialista em marketing digital, né? É isso que eu acabei não falando, como é que falado. Sem problema. Ela tem no centro a relação social. Sim. Né? Depois mesmo que depois ela vire empresa, mesmo que depois ela obtenha algum lucro, mas a essência dela... O core dela é a relação, é lá dentro. É a relação social. Uhum. Então, se a gente não entende que a gente cria ali uma comunidade, é difícil a gente conseguir compreender por que a gente está ali na rede social. Se você é nítido, se você tem uma página que visa somente o lucro, você vai ver que ela não gera engajamento. Agora, se você tem uma página que visa o bem comum, ou seja, rede social, um propósito maior, maior, ela vai crescer. Por quê? Porque atrai. Ainda mais quando o conteúdo que você passa, você já sentiu na pele e você está tentando resolver o problema de outras pessoas que têm a mesma coisa. É que, no caso, a minha cicatriz vai curar a ferida da outra pessoa. Justamente. Entendeu? Ou vou evitar que ela sofra aquilo que eu sofri. Isso, aquilo que eu passei é o que a pessoa nesse momento está passando e está se preocupando, e eu posso, de alguma maneira, de alguma forma, ajudar outra pessoa. Né? Quer ver um exemplo disso? Por exemplo, estava falando aqui de ansiedade. Eu queria vir para a Itália há muito tempo. Por exemplo, eu montei a minha pasta em 2009. Nossa. Tá entendendo? E por que eu não vim? 10 anos depois, praticamente. Por que eu não vim? Por medo, ansiedade. Não, porque eu vou lá, vai ser Eu falava assim, nossa, tudo tem um tempo certo. Eu acredito que eu vim na hora certa, na hora que eu tinha que vir. No entanto, muitas vezes a ansiedade te bloqueia. Te trava ali. Não, eu não posso sair desse lugar. E muitas vezes faz você desistir dos seus sonhos. Não, a minha vida é isso aqui mesmo, é ficar aqui nesse mundinho, é pagar esse aluguel, é fazer isso e aquilo outro. E você não toma a decisão que você precisa tomar. E ela anda muito lado a lado com medo. Justamente. Entendeu? Onde eu digo que o medo bloqueia as pessoas, né? Eu tô com medo de, por exemplo, pedir as minhas contas do meu serviço para empreender em determinada área, entendeu? Aquele medo, aquela ansiedade, se eu obedecer essa ansiedade, se eu obedecer esse medo, eu vou estar vivendo aquilo que eu tô vivendo e eu não vou ter resultado que eu não conheceria se eu não tivesse feito algo diferente. O papo tá bem filosófico. Muda lá a abertura, coloca lá especialista em transtorno de ansiedade. Brincadeira.